Saudações, Dux e Duqueses Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise de texto do GE. Falando sobre o jogo contra o Flamengo. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe a cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, por Thiago Lima, para quem não sabe, análise do dinizismo ao amarelismo. Ao amarelismo. Eu colocaria amarelismo, tá? Fluminense sofre eliminação justa na Copa do Brasil? Eu teria colocado aqui uma pergunta aqui só para instigar o leitor a ver justamente a ler o texto, mas tudo bem. Flu inferior ao Flamengo em 3 dos 4 tempos de decisão e vê ataque virar arame liso. Inferior ao primeiro tempo, segundo tempo do primeiro jogo, inferior ao quarto tempo do jogo, só foi superior a um tempo. Então, é justo o Flamengo ter passado de fase, tá? Uma coisa que é importante falar é justamente essa noção de justiça, que ele já trabalha aqui. O sonho do bicampeonato da Copa do Brasil foi adiado mais uma vez. Isso é muito importante, né? Porque trabalha muito com a expectativa que o torcedor tinha, né? Muito importante. O Fluminense está eliminado do torneio após perder por 2-0, tá? No Maracanã. O resultado que é um tapa na cara da empolgação do tricolor pós-título carioca. Não, cara. Você sabe, tudo aquilo que foi construído pelo título carioca hoje não tem tanta diferença assim não, tá? Não tem. Hoje o pessoal já esqueceu do título carioca. Porque o título carioca não vale nada. No final da história, o título carioca não vale nada. Só vai pra dar uma zoadinha ali, mas vida que segue. Continua e vamos começar a melhorar esse time de novo. E é basicamente isso, tá? Então não tinha mais aquela empolgação. Eu não via isso em torcedores ali. E ao mesmo tempo dá um choque de realidade para as limitações tão evidentes do elenco quando se precisa de banco. Não, também não. Eu acho que a realidade já era essa. Diversas pessoas já falando sobre essa questão do banco do Fluminense. Não somente do próprio torcedor do Fluminense, mas também de todos os outros torcedores. Eu falei com o palmeirense que falou que o Fluminense não tinha banco. Eu falei com o botafoguense, eu falei com o flamenguista, eu falei com o vascaíno. Eu falei com vários torcedores. E até o próprio torcedor do Fluminense. E nenhum deles fala sobre isso. Sabe, o termo choque de realidade é um termo que a gente utiliza muito para falar que a gente achava que era uma coisa, mas é outra. Não, a gente sempre achava a mesma coisa. O Fluminense não tem banco. O Fluminense não tem qualidade suficiente para manter em 3 competições. E a gente sabia que a gente tinha que sair de uma. Mas e as outras? Como é que estão no estado atual agora? Continuando. Antes de mais nada, é preciso pontuar. Foi uma anotação justa. Opa, olha só o que eu falei lá atrás. Eu não li, tá? Diante do que foram dos 2 inéditos Fla-Flus pela Copa do Brasil. Nos 4 tempos disputados, o rival foi superior em 3, nas 2 etapas do jogo de ida e na etapa final do partido de volta. Epa, o que eu falei? Parece que o que eu falo acontece depois, no futuro, no próprio texto. No primeiro tempo do clássico de quinta-feira, o único período que o Fluminense foi ligeiramente superior, pouco produziu em termos ofensivos. Aliás, o Fluminense não está metendo o chute ao gol. É impressionante. Porque primeiro não consegue fazer a jogada direita para fazer o chute ao gol. E não adianta só simplesmente fazer chute ao gol. Uma coisa que o nego acha assim, mas tem que chutar. Tá no ataque, tem que chutar, tem que fazer a finalização. Mas às vezes essa finalização o goleiro pega, manda um contra-ataque rápido e faz o gol. E aí? Ajudou essa finalização? Sabe? É justamente produzir bem.
Não é pouco e nem muito, é bem termos ofensivos. O mal termos ofensivos. E o Fluminense produziu mal em termos ofensivos. E aí cabe uma reflexão. Estaria o dinizismo que cantou o Brasil nos primeiros meses da temporada virando uma espécie de amarelicismo? Não, eu não gostei de amarelicismo, não. Amarelismo. De arame liso mesmo, dito popular para ataques inofensivos que não ferem seus adversários. O Fluminense chegou a incríveis 5 jogos sem saber o que fazer gols. E dessa sequência, só na derrota para o Corinthians é que conseguiu criar mais. E nem isso criou tanto. Sabe? O Cano, que era o grande goleador, era o cara que podia estar disputando contra Haaland. Hoje em dia, cara, ninguém sabe o que é mais Cano. Porque realmente o Diniz produziu isso tudo. Diniz com o Mário. Mas eu quero falar isso depois. Mas até agora, perfeito. Antes de continuar a falar mais sobre esse tema, faça o que está escrito aqui. Se inscreve no canal, faça o treino para você que é curte, comente, compartilhe. Rede social recepção desse vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para jogar qualquer valor e vamos falar mais sobre o Fluminense. E aqui você vê, né? Que o Fluminense teve 71% de bola contra 29%, mas perdeu. Olha a chance de gols. 6-3. Nesse Fla-Flu, novamente o baixo volume se repetiu. O tricolor teve mais de 70% de bola, mas apenas 3 chances de gol em todo o clássico. Uma no primeiro tempo com Cano, aos 28, pegando ele na primeira na área após escanteio. E 2 na etapa final com Nino nos primeiros segundos. E em chute defendido após rebatida. E com Cano aos 48, quando o argentino recebeu em posição legal, dominou no peito, mas não conseguiu finalizar com a perna pesada. Novamente, uma coisa interessante para você ver é que o Cano teve mais sessão, que é 28 minutos, que é metade, né? Eu falo sempre que os 10 minutos iniciais de cada tempo e após os 40 minutos é muito importante. Então você vê aqui, ó, primeiros segundos, 48, então isso é normal. Mas, cara, de tanto trabalhar a bola, você não conseguir fazer mais finalizações do que 7, tem alguma coisa errada. O que adianta você trabalhar bem a bola e pouco finalizar? O que adianta você pouco finalizar e muito finalizar e pouco trabalhar a bola? E você vê que o Flamengo não precisou de muito para fazer esse 2-0. É entender que às vezes eu falo de excessos, né? O excesso da falta e o excesso do excesso. O excesso da falta foi justamente isso. Foi justamente esse pouco chute, essas poucas chances de gol. E até mesmo quando tem, falta coisa. Então você tem um excesso de ausência. Eu falo muito sobre isso. Tô falando muito sobre desse vídeo. Desses vídeos todos aí que você tá vendo. E a perna pesada é de tanto jogo que o Cano jogou, cara. E que ele não poderia ter colocado o Cano. A gente não pode dizer que o artilheiro do mundo desaprendeu a fazer gol. Que um cara de talento de área não sabe como atacar. Mas que o Ganso não sabe mais como achar um passe. Foram detalhes que fizeram com que o gol não saísse. Diz o capitão tricolor. Cara, não adianta, cara. Você tá realmente fazendo desculpas. Eu odeio isso, cara. Para de desculpar. Cria uma crise. Mude a situação. Não faça isso. Não faça isso. O Flamengo soube enfrentar e anular o time do Fluminense? Não. O Fluminense se anulou. Completamente o Fluminense se anulou. Com só 29% de posse de bola. Teve uma proposta clara de jogar nos erros tricolores. Não teve. Não é tipo, o Flamengo pensou assim, vamos fazer uma estratégia, vamos jogar nos erros. Claro que não. Aliás,
Se você for ver as atitudes dentro de campo do próprio Jorge Sampaoli, ele estava completamente confortável, porque ele queria jogar no estilo dele. Ele queria que acontecesse o estilo dele de jogo. E não aconteceu. Com só 29% de posse de bola, teve uma proposta clara de jogar no tricolor. Assim, criou 6 chances claras, sendo 3 em um mesmo lance, aos 33 do segundo tempo. Chute Gerson cara a cara com o Fábio, o rebote Cebolinha na trave e o segundo rebote Gabigol defendido pelo goleiro. Isso tudo não fez o Fluminense mudar. Fala assim, cara, olha o Fábio que tá fazendo. Porra, vocês tem que jogar, cara, vocês tem que correr. É pra correr pra ontem. Eu quero ver vocês mortos. Cadê o Nino falando isso? Por jogadores dentro de campo. Dando uma reduzida ali no ritmo. Fala assim, cadê? Porra. Era a partir dali que o Nino deveria fazer a mudança enorme de ser o capitão. Fala assim, ó. Que porra é essa? Que porra é essa que vocês estão fazendo? Vamos jogar essa porra, caralho. Era isso que deveria estar fazendo. Era dando porrada em todo mundo do Fluminense. Pra fazer essa mudança. Pra falar assim, ó, o cara tomou 3 chutes aqui e a gente não fez nada. É disso que eu falo. O capitão é um cara que tem que saber se posicionar contra todos os jogadores do próprio time. Porque ele é capitão. Com o cobertor do Fluminense curto, após perder 4 titulares, Marcelo, Alexander Keno e Felipe Melo suspensos, a sensação que dá é que o time caiu muito de rendimento e chegou ao limite do que pode fazer com peças de posição no momento. Não. Com as peças que o Diniz e o Mário pediram. Não é disposição, não é como se só tem isso. Não, é tudo isso. É aquela questão, né? Só tem isso pra tudo isso. Não, vocês criaram essa situação. Agora banque isso tudo. Para ter condições de ainda sonhar com a conquista de 2023, a editoria vai precisar buscar reforços na janela de julho. E vai procurar e vai achar só jogador ruim, só jogador que não interessa pro Fluminense, só jogador que não vai importar pro Fluminense. E aí? Sabe, essa não é uma janela que eu falo assim, nossa, vamos ver, vamos esperar da janela. Eu já sei como que vai ser a janela. A janela vai ser horrorosa. E pra você, vai ser horroroso? Até lá, Fernando Diniz... Opa, que bom que tá acabando aqui, cara, que eu já tô ficando revoltado. Até lá, Fernando Diniz tem que seguir tentando com o que tem em mãos. Achar uma solução para um problema de que ele próprio já apontou na sequência de 5 jogos sem vencer. A falta de profundidade. E cadê essa falta de profundidade nos primeiros meses do ano, que é o mês de contratação de janela? Era o Giovani? Era o Pirani? Era quem que eu precisava falar sobre falta de profundidade? Diniz. O criticado Pirani, por exemplo, dessa vez tentou improvisar na lateral esquerda e ofensivamente deu mais amplitude no setor. Mas ele só deu essa amplitude porque ele era lateral esquerdo. Porque se ele fosse atacante, ele não daria essa amplitude. Isaac tem característica de ponta, mas ainda se mostra verde. Por conta de várias situações que ele poderia ter jogado dentro de campo, o Diniz não quis. Não quis. Privilegiou sempre o jogador ruim. E eu falei isso. O jogo que me deixou mais revoltado não foi do Flamengo. Não é do Flamengo, é do Cuiabá. Até hoje, eu acho que o Cuiabá, quando perdeu pro Fluminense, o Cuiabá deve ter mandado uma mandinga que não é possível. Sabe? Outra opção é Lelê, que não podia jogar a Copa do Brasil, e embora seja centroavante, também pode fazer a função da beirada. Mas não ia fazer e não ia adiantar em nada.
Deixa eu explicar pra você. Se tivesse Lele em campo ou não, não ia mudar em nada. E aliás, é uma burrice. Trabalho a ser feito é o que não vai faltar para Diniz tentar recolocar o Fluminense. Claro que vai faltar. Porque Diniz, o próprio trabalho de Diniz está fazendo esse problema todo acontecer. O jogador se apresenta na tarde dessa sexta-feira no CT Carlos Castilho e aí por aí vai. Eu falo o seguinte: o Diniz colocou esse problema na mão. Tá? O Diniz colocou esse problema na mão. Se vira. É isso que a psicologia fala. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreve no canal, faz o texto pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais em questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Fique na tela, só são os tricolores.